paz do Senhor, meu querido irmão, minhas queridas irmãs. Estamos aqui nesse domingo, 21 de novembro, para aprendermos mais uma porção da palavra de Deus nesta manhã. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesse dia do Senhor para junto aprendermos aí mais uma lição preciosa. Nós estamos aprendendo, não é, nesse trimestre, durante todas essas lições que têm sido ricas aí, já ministradas pelos nossos obreiros, nossos pastores, sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que foi o grande bandeirante aí do evangelho, que foi o grande desbravador, pioneiro de grandes verdades, a quais foram reveladas pelo próprio Cristo ressurreto. E nós temos aprendido, desde essa chamada de Paulo, sua conversão sobrenatural. Então, tem sido muito rica e com aplicações também de verdades profundas para a nossa vida prática cristã, todas essas lições. Na aula passada, o pastor Jefferson, com muita propriedade, falou para a gente sobre Paulo enquanto grande plantador de igrejas. Paulo que viajava, né, pelo mundo gentil, pregando o evangelho, né, cheio do poder de Deus, e aonde ele ia, na direção do Espírito Santo, ele plantava igrejas, né, com esse número de pessoas que em cada cidade se rendiam a Cristo através da mensagem evangelística. Então, Paulo estabelecia essas igrejas e preparava pessoas maduras, pessoas experimentadas na fé, para que pudesse auxiliá-lo, né, no cuidado dessa igreja, já que Paulo tinha um ministério itinerante, ou seja, viajava muito, não estava muito fixo, muito tempo em um determinado lugar. Então, isso nós aprendemos na última aula, e hoje nós vamos falar na lição número 8 sobre Paulo, o discipulador de vidas. Antes de começarmos a entrar no conteúdo propriamente dito desta lição, eu gostaria de orar com você esta manhã. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos aqui nesta manhã, mais um domingo do Senhor. Pai, gratos porque o Senhor nos concede a rica oportunidade de aprendermos, Pai, mais uma porção da Tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo me guie nas verdades que o Senhor quer ministrar em cada coração que me ouve nesta manhã. Que aonde essa mensagem chegar, o Espírito Santo opere arrependimento, opere crescimento, graça na vida de cada um que me ouve. Me use como um instrumento eficaz em tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. E você aí que nos acompanha, nossos visitantes, você é muito bem-vindo também a mais uma EBD. Você que não só, às vezes, aqui do nosso estado, do nosso país, mas temos também ouvintes, né, em outras partes do mundo para a glória de Deus. Você é muito bem-vindo. Você que puder aí, já vai curtindo esse vídeo. Também escreve seu comentário, compartilha. Você que tiver dúvida, deixa no chat. Toda essa interação fará com que esse vídeo, a palavra de Deus, possa alcançar ainda mais pessoas ao redor do mundo. Então, nós precisamos aí da sua interação para que esse vídeo possa chegar a mais lugares. Amém? Como eu dizia, então, hoje nós temos a alegria, né, de estudar a lição 8, que vai falar de Paulo enquanto discipulador de vidas. O nosso textuário, que está em Atos 15, 40 e 41, diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Nossa verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Depois você aí, creio que você já estudou sua lição. Se você também, por acaso, não enviou seu relatório para a sua respectiva sala, que você possa também estar enviando agora. Mas você que já leu aí a sua leitura bíblica em classe, está lá também em Atos 2, eu não vou ler, mas você com certeza já leu. Então, nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Paulo, não só como foi falado, né, pelo pastor Jefferson, com muita propriedade na aula passada, sobre o ministério do grande apóstolo Paulo. Paulo que foi, como dito, grande bandeirante do evangelho.
Paulo, que foi o apóstolo chamado posteriormente, Paulo que não aprendeu com Cristo aqui enquanto ele estava entre os homens em carne, mas Paulo aprendeu com o próprio Cristo ressurreto. O livro de Atos conta, não é, a história da conversão do apóstolo Paulo. Ele que na estrada de Damasco foi confrontado, teve um encontro sobrenatural com a pessoa de Jesus ressurreta. Paulo foi contemporâneo, então, de Jesus e dos apóstolos, mas foi chamado posteriormente. Paulo vai dizer que quando ele é chamado, ele não foi ter com os discípulos, nem com carne, nem com sangue, mas ele vai ao deserto da Arábia e lá ele vai ser discipulado pelo próprio Jesus Cristo ressurreto. Ora, olha que glória, né? Que coisa sobrenatural, que privilégio do apóstolo Paulo ser ministrado, discipulado pelo próprio Jesus já ressuscitado. E o apóstolo Paulo, então, ele que uma vez vai aprender do próprio Cristo, ao pregar o evangelho, ele também vai passar tudo aquilo que ele aprendeu, as verdades do Evangelho, verdades profundas do Evangelho que foram dadas ao apóstolo Paulo pelo próprio Jesus. Paulo tinha um ministério itinerante. Nós vimos na lição passada que onde Paulo passava pregando a palavra de Deus no mundo gentil, Paulo pregava com ousadia, pregava cheio do Espírito Santo de Deus. E como pregava assim, o Espírito Santo produzia arrependimento na vida das pessoas e elas se convertiam a Cristo. E, uma vez convertida, Paulo então implantava na direção do Espírito igrejas para que essas pessoas convertidas agora pudessem aprender mais de Cristo. Elas já haviam se rendido, mas agora precisavam conhecê-lo de perto, saber na prática o que implicava seguir a Jesus, ter entregue sua vida a Jesus, crescer, não é? Ali nas doutrinas da vida cristã aplicadas à vida prática, porque é isso que o evangelho é. O evangelho não é só um conjunto de teorias, de doutrina, mas é a história, o poder que há na vida de uma pessoa, que é a pessoa bendita de Jesus, que através dos ensinos de Jesus, né, nós vamos aplicando as doutrinas que o próprio Jesus nos ensinou e através dos seus apóstolos na nossa vida cristã. O evangelho, então, ele tem aplicabilidade em todas as áreas da vida cristã. E quando essas pessoas convertiam a Jesus, e não é diferente hoje, elas precisam conhecer mais de Jesus, saber o que realmente é caminhar com o Senhor Jesus. Amém? E como nós vimos, então, essa missão da igreja, né, que foi confiada à igreja de ir fazer discípulo, né, pregar o evangelho e fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi dada aos apóstolos inicialmente, lá como narrado em Mateus 28. Os apóstolos, então, recebem do próprio Jesus essa missão, essa grande comissão, que agora não só ficaria restrito ao grupo dos apóstolos, mas a toda a igreja que se seguiria a partir de então. Então, a igreja, ela é a única detentora do monopólio de anunciar as verdades do Evangelho de Cristo a esse mundo. A igreja recebeu essa incumbência, esse privilégio de anunciar a salvação, as boas novas ao mundo, através do Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra nas Escrituras. Então, é especialidade, é uma dádiva que foi dada e confiada à igreja, de ir e não só pregar a mensagem evangelística, que através do Espírito Santo de Deus conduziriam os homens ao arrependimento, mas também ensiná-los a se parecer, a imitar o próprio mestre que era Cristo. E isso foi concedido à igreja que é a coluna e a firmeza da verdade nesse mundo. Então, quem é hoje que leva essa grande mensagem ao mundo é a igreja do Senhor, ela que anuncia as boas novas de Cristo ao mundo. E a lição vai tratar justamente sobre isso. Paulo, que tinha um ministério, né, itinerante, Paulo viajou para várias cidades, vários lugares do mundo gentílico. Paulo, que foi chamado, diferente dos apóstolos, Paulo foi chamado posteriormente, e ele vai receber todo o ensino. Paulo vai ser discipulado pelo próprio Cristo ressurreto.
Olha que privilégio você ser ensinado sobre verdades tão profundas pelo próprio Jesus ressurreto. Paulo diz que quando ele é chamado, ele não vai lá ter com os discípulos, né, com os apóstolos para aprender, mas ele vai para a Arábia e é o próprio Jesus que vai ensinar a Paulo o beabá. Paulo não vai aqui se valer, né, dos ensinos preciosos que ele aprendera como fariseu lá nos pés de Gamaliel, mas agora Paulo vai aprender do próprio Cristo. E é esse ensino que Paulo vai aprender, que ele vai ensinar, que ele vai deixar por onde ele passava, não só através da pregação evangelística, uma vez que Paulo era um grande evangelista, mas também era um grande missionário, que passou, como vimos na aula passada, que o pastor Jefferson deu com muita propriedade, ele implantava igrejas aonde quer que ele passava, através da direção do Espírito Santo, pessoas se convertiam e novas igrejas eram sendo formadas. E uma vez que aquelas pessoas aderiram, né, à mensagem do Evangelho, se entregavam a Cristo, agora se fazia necessário que elas aprendessem mais sobre Cristo, sobre o que importava na prática seguir a Jesus. Elas entregavam suas vidas, mas agora aprenderiam mais sobre as verdades das Escrituras, da palavra, como se parecer com Jesus. Paulo, que é considerado e chamado apóstolo dos gentios, já que Jesus confia a ele a missão de levar o evangelho ao mundo gentílico, ele então vai lidar com pessoas que vinham do paganismo, né, que eram pessoas naturalmente idólatras, que tinham costumes muito diferentes da igreja de Deus. É por isso que os apóstolos, não é, os demais apóstolos, vão se dedicar mais à pregação dos judeus. E Paulo vai ser separado. O próprio Cristo, o Espírito Santo que guiava a igreja primitiva e continua guiando, ele separou Paulo para esse grande ministério de levar as verdades do Evangelho, a salvação de Jesus Cristo ao mundo gentílico. O mundo gentílico que naquela época era politicamente dominado por Roma. Roma naquela época havia conquistado, não é, todas aquelas regiões. E isso facilitava muito, porque Paulo, a gente sabe que Paulo falava fluentemente, não só o hebraico e o aramaico, mas Paulo falava fluentemente o grego. Então, o grego usual daquela época, Paulo dominava. Então, ele teve facilidade de transitar. O Espírito Santo usou isso também para facilitar ele andar em vários lugares, culturas diferentes, e tinha acesso para evangelizar essas pessoas, já que ele falava muito bem a língua dessas pessoas, não é? Porque a gente sabe que isso facilita a comunicação. Então, Paulo era uma pessoa culta, mas que no que tange ao espiritual, ele também teve que nascer de novo. Paulo não se valeu, então, dos ensinos que ele tinha lá no zelo do judaísmo, mas ele aprendeu aos pés de Cristo, o Cristo que se revelou para ele, como ele mesmo conta, lá na estrada de Damasco. Esse sim, foi lá no deserto que ele ensinou cada verdade para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem revelações cristocêntricas profundas. É o maior bandeirante, pioneiro, desbravador do evangelho, o que mais implantou igrejas, preparou obreiros, né, que foram pastores, que também lideraram igrejas da sua época. Como Paulo tinha um ministério itinerante, irmãos, ou seja, ele trabalhava, né, o ministério dele importava em fazer muitas viagens, né, que eram facilitadas pelas boas estradas romanas, que davam acesso a vários lugares. Paulo, onde ele ia, que as pessoas se convertiam, que ele estabelecia igrejas, ele deixava pessoas experimentadas na fé, amadurecidas na fé, com mais experiência, e ali ele ia para outro lugar, e cada lugar ele deixava uma liderança. Paulo nunca abandonou o cuidado das igrejas, mesmo longe. Paulo falava através de cartas, Paulo se comunicava com essas lideranças, Paulo tinha uma preocupação muito grande, porque sabia que uma vez que essas pessoas vinham do mundo pagão, também havia um risco muito grande que Satanás os enganasse. Eles ainda estavam começando na fé, não tinham uma raiz muito profunda, precisavam ser cuidados, acompanhados com zelo nos mínimos detalhes. E Paulo foi um discipulador formidável. Não era só um evangelista cheio do poder de Deus, mas também foi um discipulador formidável. A gente sabe que Timóteo
Tito, Priscila, Áquila, Silas, eram pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo, aonde ele deixava igrejas, a cuidar também dessas pessoas que iam se achegando ao evangelho. Na verdade, a nossa lição aí nos informa, né, já no nosso tópico 1, que o grande chamado para a evangelização e para o discipulado não foi dado por homens, foi dado pelo próprio Cristo. Cristo, lá em Mateus 28, né, na grande comissão inserta no versículo 18 e 19, ele vai justamente falar que os discípulos deveriam ir e pregar o evangelho e fazer discípulo em todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a guardarem tudo que Jesus os havia ensinado. Ou seja, assim como Jesus discipulou de perto os seus apóstolos e discípulos, agora eles deveriam discipular outros, não com ideias próprias, não com conceitos próprios, mas com aquilo que eles haviam aprendido, não é verdade? A respeito do evangelho, com o próprio Jesus que o havia ensinado. Então, tanto os apóstolos receberam em vida esse ensino do próprio Jesus, como Paulo também foi ensinado pelo próprio Jesus. E uma vez que Jesus agora não estava mais presente fisicamente na terra, o Espírito Santo é o encarregado de fazer cada discípulo de Jesus se lembrar das verdades ensinadas pelo grande mestre Jesus. Hoje o Espírito Santo lança luz sobre as palavras de Cristo, sobre as obras de Cristo, seja salvífica, justificadora, santificadora. Quem nos faz lembrar, né? Parece que Jesus está aqui hoje, e ele realmente está. O Espírito que esteve lá na igreja primitiva, o Espírito que estava em Cristo, que ungiu Cristo para pregar os cativos, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor, como diz o profeta Isaías, esse mesmo Espírito está hoje sobre a igreja do Senhor. Quando ali em Mateus 28, os discípulos recebem a grande incumbência de pregar o evangelho e fazer discípulo, não estava restrito apenas ali ao grupo dos apóstolos, discípulos, não. Essa é a incumbência da igreja em todos os períodos da história. A igreja, ela recebeu do próprio Cristo o monopólio da palavra de Deus. A igreja é a única que tem autorização para pregar o evangelho de Jesus Cristo, a verdade do arrependimento aos homens, de anunciar ao mundo caído o arrependimento, as boas novas de Cristo. Isso foi confiado à igreja do Senhor. A igreja que nasce aonde? Nasce lá em Atos 2, não é? Aonde Jesus, antes de subir, vai dizer para eles, olha, até aqui eu os acompanhei de perto. Até aqui eu os ensinei muita coisa. Mas agora chegou o tempo em que eu vou subir. Jesus haveria agora de ser glorificado junto ao Pai. E ele disse aos discípulos, eu vou subir, mas outro vai descer. Outro de igual natureza, de igual poder. Outro vai descer e ele vai guiar vocês em todas as coisas, aleluias. E ele vai dizer, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus deu a missão, mas disse para eles, não façam, se não receberem antes o poder que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo. A igreja não avança com teorias apenas e doutrina que perpetuaram e se mantiveram ao longo da história, não, irmãos. A igreja, ela avança porque ela recebeu poder do alto, revestimento para anunciar com poder a verdade libertadora do evangelho. E é esse poder concedido do alto que faz da igreja coluna e firmeza da verdade. Então, quem anuncia hoje somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Nós recebemos essa incumbência maravilhosa de continuar pregando ao mundo o evangelho de Jesus Cristo. Mas sabemos que, assim como na época de Paulo, Paulo pregava. E no poder do Espírito, as pessoas se rendiam ao Senhor Jesus. Mas elas precisavam ser ensinadas. Elas precisavam se aprofundar, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O discipulado permitia isso, que elas aprendessem mais do Mestre, que elas aprendessem
como imitar ao Senhor Jesus. E isso foi concedido à igreja do Senhor. Jesus estava dizendo, uma vez que eu discipulei vocês, agora no poder do Espírito, vocês vão avançar pregando o Evangelho e ensinando, formando novos discípulos. É assim que Jesus sonhou o crescimento genuíno da igreja. Pessoas que seriam alcançadas pela verdade do Evangelho e não ficariam apenas esquentando o banco das igrejas, mas que elas também anunciariam a outras a verdade do Evangelho, pregariam a outras e ajudariam no auxílio de ensinar essas pessoas a aplicar a verdade do Evangelho em cada área da sua vida. Paulo, quando ele estava ensinando, pregando, ele pregava ao mundo gentil, que era um mundo pagão. A gente sabe que Paulo, que é chamado apóstolo dos gentios, porque recebeu essa missão de pregar ao mundo gentil, ele vai pregar em vários lugares cuja prática de vida era idolatria mesmo. Então as pessoas vinham com rudimentos de práticas idólatras, de orgias, de muitos costumes que não se adequavam ao evangelho. Então aquelas pessoas não podiam aproveitar nada da sua cultura, da sua vivência. Elas tinham que aprender tudo novo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo também, quando ele vem ao evangelho, ele também não pôde aproveitar aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel para levar essa mensagem farisaica à frente. Paulo também teve que nascer de novo. Foi ensinado, na verdade, do evangelho pelo próprio Jesus Cristo. Então, todo crente, quando ele aceita Jesus, ele já é imediatamente salvo. Quando ele se entrega de coração ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, ele é imediatamente justificado. Oh, aleluias! E no sentido prático da palavra, ele também é santificado na mesma hora. Só que santificação, ela tem um processo ativo e um processo passivo. Ou seja, quando alguém aceita Jesus, ela se torna justificada e separada, ou seja, separada do pecado do mundo naquela hora. Isso Deus faz quando nos torna justos, nós também nos tornamos santos nesse sentido. Mas ali se inicia um processo ativo, em que nós, à medida que vamos conhecendo mais de Jesus, à medida que ele vai sendo esculpido, o caráter dele em nós, que nós vamos aprendendo a aplicar a verdade dele nas decisões que tomamos, no estilo de vida que vivemos, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos crescendo em santidade. Santidade é algo que faz parte, é inerente à natureza do novo convertido, ou melhor, do crente, que agora ele vai crescendo em conhecimento e vai crescendo em santidade. O apóstolo Paulo, ele tinha um compromisso, o tópico 1 aí, no ponto 2 fala, que Paulo tinha um compromisso profundo em que as pessoas aprendessem não uma teoria mais. Paulo não estava ensinando uma filosofia mais. Paulo estava ensinando o evangelho, que é poder de Deus para salvar o homem, para salvar todo aquele que cresce nessas verdades. E o evangelho, ele tem um impacto bombástico na vida das pessoas que se rendem a ele. Quando a pessoa se rende a Cristo, ela tem que aprender que ela não é reformada. Às vezes a gente quer dar um jeitinho na pessoa, né? Não, vem para Cristo que você vai melhorar. Não, nós não somos melhorados. Nós precisamos nascer de novo. Jesus não amenizou essa verdade para ninguém e nem autorizou que a igreja assim fizesse. Jesus, quando ele vai falar para Nicodemos, ele vai dizer, olha, importa que você nasça de novo. Então, é importante que nós aprendamos que nós não aproveitamos nada da nossa velha vida, toda cheia de concupiscência, de pecados, dos quais nós éramos escravos. Jesus, quando nos liberta, ele nos liberta para uma vida agora direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós passamos a viver agora não escravos do pecado, mas Jesus nos liberta do jugo do pecado e nos dá o Espírito Santo, que é quem vai inclinar agora o crente a novas inclinações mais nobres do que antes, porque antes nós estávamos vivendo no mundo sob toda a influência do pecado e sobre o domínio da lei do pecado. Agora não, nós fomos livres para servir ao Senhor Jesus. E Paulo fala que nós não fomos livres para dar ocasião ao pecado, não. A graça de Cristo nos liberta para que agora a gente possa, uma vez libertos, crescer e aprender com Cristo. Nós recebemos o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, que ungiu ele, como diz Isaías, para pregar o Evangelho, para
anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos. Esse mesmo Espírito que esteve sobre Jesus está hoje sobre a igreja do Senhor. A igreja, portanto, tem o monopólio de anunciar o Evangelho, essa mensagem poderosa. E uma vez que as pessoas se rendem a isso, também a nós é dado a oportunidade e a incumbência de ensiná-las nos caminhos do Senhor. A palavra discípulo, ela quer dizer isso, imitador, ela quer dizer um aprendiz que não só vai aprender a teoria, mas que vai pegar esses ensinos e vai dar aplicabilidade na vida prática. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas aderem ao Evangelho. Infelizmente, muitas igrejas desavisadas, sem a direção do Espírito Santo, abrindo mão do verdadeiro discipulado ensinado por Cristo, têm pregado ao mundo uma reforma, melhoras na vida das pessoas. Elas vêm a Cristo, mas elas não têm mudança de vida, elas não nascem de novo, elas não recebem o poder do Espírito Santo para serem novas criaturas. Infelizmente, hoje, as pessoas às vezes vêm do mundo, e esses dias mesmo eu estava ouvindo um depoimento de uma grande cantora que outrora era do mundo, e hoje há muitos anos que ela está no Evangelho, e ela dizia que quando ela chegou, que ela aceitou a Jesus, no outro dia as igrejas já estavam chamando ela para cantar e ministrar nos altares das igrejas evangélicas. Ou seja, ela acabou de se render, ela não tinha maturidade nenhuma, conhecimento nenhum ainda sobre Cristo, ela entregou sua vida, mas ela não sabia nada sobre a vida cristã, sobre o que significava renunciar a si mesma, seguir Jesus de perto, ela ainda não havia experimentado uma santidade na vida, e as igrejas já estavam a chamando para ministrar nos altares. Ou seja, infelizmente hoje, o discipulado verdadeiro, bíblico, que é ser aprendiz de Jesus Cristo, quem está discipulando, ele não está ensinando uma teoria dele próprio. Eu não estou ensinando os meus conceitos. Os pastores, que aqui na igreja, toda quarta-feira, nossos pastores estão nos discipulando. A escola dominical aqui agora, nós estamos sendo aqui discipulados também, ou seja, crescendo no ensino cristão. Tem muita igreja que todos os cultos é uma mensagem evangelística. Amém. Mas que às vezes não tem momentos para ensinar os cristãos na maturidade cristã, irmãos. Infelizmente, nós esquecemos que o discípulo é um imitador do mestre. Eu posso aprender todas as teorias de Karl Marx, de Engels, e nunca ser uma discípula. Mas o discípulo de Jesus necessariamente tem que ter a vida do próprio mestre. Eu tenho que imitar a vida do próprio Cristo. Importa que eu ande na luz como ele na luz está. É por isso que quem está discipulando precisa ser uma pessoa amadurecida na fé. Paulo vai dizer para Timóteo, não podemos consagrar obreiros neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não venha cair na condenação do diabo. Ou seja, é necessário provar primeiro, é necessário experimentar primeiro, é necessário que tenha um testemunho da comunidade interna e externa, se tem condições, se tem o Espírito Santo, se tem bom testemunho, se essa pessoa tem sabedoria para poder ensinar a outros, porque senão essa pessoa acaba se perdendo, infelizmente, porque não tinha raiz. Então, na igreja hoje, o apóstolo Paulo também vai dizer a Timóteo, não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Então, por quê? Porque o discipulado, o ensino que confiado aos pastores, principalmente, o pastor é o maior discipulador da igreja, as lideranças são discipuladas pelos pastores e vão passando essa formatação de discipulado aos demais membros que vão chegando. Então, é necessário que cada discipulador, que também é um discípulo de Cristo, ele tenha na vida a experiência dos frutos do Espírito. Porque se quem está discipulando não foi transformado, não nasceu de novo, ele vai dar origem a crentes carnais. Porque muitas vezes as pessoas vêm a Jesus, sinceramente, elas se entregam a Jesus de coração, mas não foram discipuladas, não ensinaram a elas que havia uma cruz a ser levada, que agora as vontades dela não era o que mais importava,
que agora o que importava era obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, que ela passaria a viver um novo plano de vida agora, cujo modelo é o próprio Cristo. Elas não foram ensinadas e por isso quantidade de crentes carnais que nós temos, igrejas carnais que não discipulam a partir do modelo que o próprio Cristo deu. Quando Jesus sobe, ele fala para os discípulos, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou mandar outro igual em poder, outro também que vai ensinar vocês nas verdades que eu já tenho ensinado. Então, os apóstolos, eles não ensinavam suas próprias teorias e ideias, não. Eles ensinavam o que haviam aprendido do próprio Cristo. E o que a igreja deve ensinar? As doutrinas aprendidas do próprio Cristo, dos apóstolos. É isso que nós ensinamos as pessoas a imitarem a Jesus. Mas como eu vou ensinar as pessoas a imitarem a Jesus, se cada um de nós não formos imitadores de Jesus? Às vezes, irmão, a gente está vendo essa lição e pensando, o discipulado é aquela liçãozinha que tem discipulado lá no nome da revista, é aquela salinha do discipulado só para os novos convertidos na fé. Não, irmãos. Quando a gente vem ao evangelho, o novo convertido, necessariamente ele tem que passar por um aprendizado sistemático das verdades cristãs, das verdades do evangelho, para que ele possa conhecer e saber como imitar Jesus, como transmutar a verdade da palavra e aplicá-la na sua própria vida. Realmente. Só que esse aprendizado nunca acaba. Os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, ele era um discípulo, porque todo discipulador é, em última análise, um discípulo, porque ele também está aprendendo continuamente com o Mestre Jesus. Quando o discípulo olha para o seu discipulador, ele não vê alguém perfeito, porque o modelo não é ele, mas ele vê alguém em constante transformação, alguém que ele pode dizer que a cada dia está se parecendo mais com Jesus. O apóstolo Paulo vai ousar dizer o que nós também deveríamos poder dizer: sede meus imitadores, não porque há em mim qualidades próprias, não, porque eu também tenho me empenhado a imitar Cristo. Então, sede meu imitador como eu sou de Cristo, por reflexo, por consequência. Então, eu só posso imitar, irmãos, quem está também imitando a Cristo. E eu louvo a Deus pela vida das nossas lideranças, nossos pastores, nossos obreiros, que têm lutado, se esmerado para ter uma vida parecida com a do próprio Cristo. E é por isso que nós somos tão abençoados. Por quê? Porque quem está nos ensinando também está lutando para cada dia parecer-se mais com Cristo. É importante nós lembrarmos, irmãos, que Jesus não está mais em nosso meio, mas ele se faz presente através da igreja. A igreja, como disse, é a coluna e a firmeza da verdade. O mundo não vê Cristo, mas vê eu e você, vê os discípulos. Lá em Antioquia, o texto vai dizer em Atos que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Renata, como é então que os discípulos daquela época eram conhecidos discípulos de Jesus? Como discípulos. Todo mundo que seguia Jesus era considerado discípulos. Mas, a partir de Antioquia, eles começaram a ver que aqueles seguidores que imitavam a Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, todo cristão, pela própria essência da palavra, ele tem o dever de se parecer com Jesus. Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. E ele vai dizer que nós exalamos, não é em algum lugar, nem só na igreja. Ele vai dizer que nós exalamos a fragrância do Evangelho de Deus, das verdades de Deus em todo lugar. Eu e você somos a carta aberta que o mundo está lendo. Como nós vamos anunciar a verdade salvadora de Jesus? Como vamos ensinar as pessoas a seguirem as pegadas de Jesus se nós não estivermos primeiro sendo discípulos aplicados, querendo cada dia mais se parecer com o Mestre? E aquele que nos possibilita isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É por isso, gente, que
a igreja apostólica, quando ela recebe a grande comissão em Mateus 28, ela recebe, mas para fazer no poder do Espírito Santo. Jesus, antes de ascender ao céu, disse: eu vou subir para o Pai. Jesus haveria de ser glorificado no céu, mas ele diz: eu vou mandar outro. Ele vos fará lembrar de todas as verdades que eu vos tenho dito. E o Espírito Santo, irmãos, é que nos capacita a anunciar essa palavra. Jesus disse aos apóstolos: não vos apartai de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder para cumprir essa missão de anunciar o evangelho com poder. Então, o Espírito Santo foi o poder que a igreja recebeu para anunciar a verdade do Senhor. O cristianismo, ele não continua de pé, né, depois de tantos mil anos de história, sobrevivendo a tantos ataques, a tantas heresias, irmãos, simplesmente porque ele foi uma teoria bem estruturada, uma doutrina bem defendida, não. Porque ele milita no poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela avança no poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: não avancem. Não sai dessa zona limitada que é Jerusalém até vocês receberem poder. Então o evangelho é uma bomba espiritual, ele é uma bomba de verdade, ele é poder de Deus para salvar o ser humano do pecado. Então, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é porque a igreja em si tem uma autoridade própria, mas porque ela milita mediante a autoridade, o poder que lhe foi concedido por Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o grande guia da igreja, tanto na mensagem evangelística, quanto no discipulado. E quantas vezes, irmãos, a igreja, a grande fraqueza da igreja tem sido um discipulado fraco. A igreja bem discipulada, ela é manifestada na qualidade espiritual da vida dos seus membros. Infelizmente, quando nós vemos uma igreja cuja membresia tem uma vida espiritual cristã fraca, não vê-se Cristo aplicado nos relacionamentos, a família degradada, o palavreado não é santo, não tem o testemunho dos que estão de fora de que essa pessoa é uma pessoa diferente. Ou seja, nós estamos imitando qualquer outra pessoa, menos Jesus. Quantos de nós estamos sendo uma imitação barata de Cristo? Não estamos renunciando o que precisa ser renunciado. Quantos dos nossos filhos não podem dizer que os pais são discípulos de Jesus, porque eles não imitam Jesus em nada. Não há verdade na vida deles, não há pureza na vida deles. John Wesley vai dizer que a grande força que a igreja e os cristãos receberam no Pentecoste não foi simplesmente de poder ir lá e anunciar o evangelho e simplesmente curar e expulsar demônios. Antes, Jesus também havia os mandado, eles também já haviam experimentado, mas eles receberam o que ele chama de uma graça santificante. John Wesley diz que essa graça santificante me faz ter um nível de perfeição na vida cristã, porque a cada dia que passa eu vou me tornando mais perfeita no sentido de parecer com Cristo. Eu não caio nas mesmas ciladas, eu não sou atraída pelas mesmas inclinações. Há uma graça santificante, aquela que esteve sobre a vida de Jesus e que agora, pela presença do Espírito Santo na vida de cada crente, também se faz presente na minha e na sua vida. Então o apóstolo Paulo foi o grande discipulador, ele que a cada lugar ensinava as pessoas a guardarem essa verdade. Ele que ensinava as pessoas que agora elas andavam no espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Ele que agora ensinava as pessoas que elas foram crucificadas para o mundo. Elas foram crucificadas para viver uma nova vida em Cristo. E aí Paulo se esmerava para ensinar a gente a vida que agora nós devíamos viver. Não é mais a nossa vida mundana, é uma nova vida, uma vida na fé no Filho de Deus. A vida que eu expresso agora não é a que eu pensava, é aquela que expressa o espelho da glória de Jesus na minha vida. O mundo precisa ver em mim, na sua vida, um discípulo de Jesus, alguém que está se esmerando em santidade. E muitas vezes nós temos banalizado tudo isso, não levado, não é? Infelizmente, a sério o discipulado.
A igreja precisa sistematizar o ensino para que a igreja seja ensinada a viver na vida prática o testemunho de Jesus, as doutrinas cristãs. Elas não podem apenas ser uma teoria. Irmãos, dizer que alguém defende Jesus, que alguém prega Jesus, que alguém é PhD na teologia, mas que não vive na prática, é uma anomalia. No mínimo, paradoxal. Como? Se essa verdade ela é uma verdade poderosa, que confronta eu com a minha humanidade, com os meus pecados. A verdade do Evangelho ela é confrontadora, irmãos. Ela não me permite estar no mesmo estágio que eu estava. A Bíblia fala que Jesus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o reino da luz. Agora eu tenho o dever de iluminar o mundo através da luz de Cristo que está em mim. Agora eu tenho o dever de ser sal na terra. Então a pergunta para esta manhã é: tudo bem, aprendemos com o apóstolo Paulo, aonde ele passava, implantava a igreja, e através do discipulado, de pessoas preparadas, eles ensinavam elas a imitar Jesus. Amém. A pergunta é: nossos pastores têm se esmerado para nos ensinar, mas nós estamos vivendo o discipulado na nossa vida? Será que nós estamos preocupados em ser discípulo, em se parecer com o mestre em tudo, em buscar ser guiado em tudo pelo Espírito Santo? A Bíblia fala que nós, irmãos, quando nos rendemos a Cristo, a vida que nós vivemos, ela não tem nada a ver com a vida pregressa de pecado. E muitas vezes nós estamos vendo isso, as pessoas são batizadas, são consagradas em muitas igrejas evangélicas, sem nunca ter tido uma experiência real com Cristo. Não foram ensinadas que havia um morrer, não foram ensinadas que havia uma renúncia. Elas simplesmente vieram sinceramente a Jesus, mas ensinaram a elas que elas poderiam sofrer apenas reformas pontuais em suas vidas. Não precisaria abandonar toda a vida pregressa de pecado. Alguns podem até sobreviver na nova vida. Esse não é o discipulado que Jesus confiou à igreja do Senhor. A igreja detém o monopólio mais importante dessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós não defendemos ideias próprias, teorias próprias, mas nós defendemos aquilo que recebemos do próprio Mestre. Quando Jesus estava confiando aos seus discípulos e apóstolos, lá em Mateus 28, ele estava confiando à igreja de hoje também. A igreja que tem avançado durante quantos mil anos na verdade de Jesus. O que faz a igreja ser poderosa é que ela avança no poder do Espírito Santo, que nos faz lembrar das verdades ensinadas por Jesus e vivê-las. Quando o avivamento acontece, amados, lá no início do século XX, na Rua Azusa, a igreja já havia perdido esse poder de anunciar. Nessa época, nós somos informados que quantos pastores frequentavam prostíbulos, quantos pastores estavam dados ao vício do cigarro, ao vício das bebidas, as igrejas estavam totalmente frias, até tinham a verdade, anunciavam uma pregação reformada, mas que destituída do poder de Deus, que fazia as pessoas viverem ao modo de Cristo. Porque o que nos faz viver ao modo de Cristo é o Espírito Santo, irmãos. Não adianta eu ter a mensagem de Jesus na boca e não ter o Espírito Santo na vida. É por isso que nós estamos buscando com tanto afinco sermos cheios do Espírito Santo. Porque quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais perto da perfeição cristã, crescemos em santidade. E naquela época, a igreja tinha perdido isso. O mundo caminhava na teoria do Evangelho, mas havia pouco poder, pouca transformação de vida. As pessoas nasciam na igreja pelo batismo, mas não tinham a experiência do novo nascimento mesmo, não impactavam o mundo com a pregação do evangelho mais genuíno, que arrancava os homens das garras do pecado. E agora, lá na Rua Azusa, Deus levanta um movimento que trouxe para a igreja milhões
e milhões de novos convertidos, que através da vida de William Seymour, que começou aquele escravo negro ali, que começou através da vida dele, um homem que orava 6 horas por dia, clamando ao Espírito Santo que descesse com poder e mudasse aquela realidade. E o Espírito Santo veio. E nós, a Igreja Assembleia de Deus, somos um reflexo desse avivamento que veio para trazer de novo o poder do Espírito Santo para anunciar a verdade, para anunciar a pregação do arrependimento com poder, para ensinar os crentes que Jesus batiza, liberta, salva, leva para o céu, batiza com o Espírito Santo. Essa foi a mensagem pregada. Quando o avivamento vem, nós somos informados pelos historiadores da época o quanto que o discipulado era genuíno, o quanto que a igreja foi chamada de novo à pureza de vida, à vida de piedade cristã. Então, irmãos, o discipulado é isso. E é isso que a nossa lição hoje está dizendo, tanto no tópico 2 como no 3, que o discipulado, ele começa na pregação evangelística, na pregação do evangelho, mas ele precisa culminar na aplicação da vida cristã. O discipulado, ele começa quando a gente se converte, mas ele continua até Jesus voltar. Os pastores são discípulos de Jesus, continuam aprendendo também, a cada dia se parecer mais com Jesus. Uns estão no nível mais avançado, outros estão começando no rudimento da fé, mas o alvo é sempre Jesus. O alvo é sempre nós parecermos com Jesus. Então, nessa manhã, através da vida do apóstolo Paulo, nós estamos sendo desafiados a parecer-nos mais com Jesus. O mundo pode dizer que eu e você somos os discípulos hoje de Cristo? Nós também, irmãos, estamos precisando de um grande avivamento de novo. Nós também estamos precisando que o Espírito Santo desça de novo, como desceu na rua Azusa, para voltar à igreja a ter poder, não só para anunciar, mas para de novo viver o Evangelho. Nós sabemos que as denominações evangélicas têm crescido, mas sabemos que a piedade, a santidade têm decaído na vida dos crentes. Os crentes já são os que mais estão se separando, divorciando. Os filhos dos crentes são os que menos têm testemunho nas escolas. Os crentes, filhos de crentes, são os que mais estão entulhando as cadeias. E isso mostra que, de fato, nós não estamos sendo discípulos verdadeiramente de Jesus. Estamos ouvindo a mensagem, até concordamos com ela, mas não estamos nos aplicando a vivê-la na nossa vida. A bem verdade é que nós estamos vivendo uma espécie de ateísmo cristão, em que nós ouvimos, estamos na teoria, mas carregamos pouco dela na prática. Pouco podemos dizer do poder de Deus, que lapida a nossa vida em santidade. Muitas vezes, o nosso lar é a expressão de tudo que não deveria ser um lar que segue a Jesus. Às vezes, a nossa maternidade, a nossa paternidade está sendo exemplo de tudo que não deveria ser uma paternidade aos modos de Cristo. Cristo não tem sido o nosso exemplo. Às vezes, nós temos querido ensinar, mas pouco viver. Paulo morreu pela verdade que defendia. Paulo viveu até o fim. Os apóstolos morreram por esta verdade. E nós precisamos não só defendê-la como a vida, no sentido de defesa do Evangelho, mas precisamos nos entregar para vivê-la com toda a nossa energia, com tudo que há de força em nós. A piedade se manifesta quando nós passamos a amar Jesus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E isso é o que vai nos lapidando. O verdadeiro discipulado, ele só funciona se nós realmente, de fato, amarmos a Jesus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Jesus e queremos parecer com Ele, não há disputa na igreja. Eu não tenho problema em amar meu irmão mais fraco, porque
eu manifesto nas relações interpessoais o próprio caráter de Cristo. Então eu respeito a limitação do irmão mais fraco, eu honro o irmão mais do que a mim mesmo, eu tenho nossos pastores em dupla honra, ou seja, eu tenho as pessoas em mais estima do que eu mesma, eu aprendo a me humilhar, porque Jesus humilhou a si mesmo, eu aprendo a me esvaziar de mim mesma, eu aprendo a sofrer o dano, eu aprendo que muitas vezes eu vou ser humilhada, e isso Jesus foi muitas vezes. Eu aprendo que se o mestre padeceu, quem sou eu para não padecer? Quem sou eu para não ser humilhada? Então, quando Cristo é o nosso alvo do discipulado, a igreja cresce em poder. O Espírito Santo se faz presente nesta manhã para dizer para mim e para você que ele ainda continua esculpindo Cristo na vida de muitos homens e mulheres de Deus do nosso tempo. Muitos não querem se permitir, mas aqueles que têm buscado com sinceridade têm sido discípulos fiéis de Jesus na nossa época. Paulo, ao contrário dos discípulos, como falamos, discipulou muitos gentios, muito daqueles que não eram judeus. Os judeus sofriam o entrave, a dificuldade de lidar com o mundo gentílico. Eles que tinham a lei, tinham dificuldade de lidar com a graça. Mas Jesus veio e chamou o apóstolo Paulo e revelou a ele a graça de forma profunda. E Paulo deixou tudo o que ele aprendeu de Jesus registrado nas Escrituras. E hoje, eu e você podemos aprender através dos escritos de Paulo registrado nas Escrituras tudo que o mestre ensinou para a nossa vida. O crente, ele é treinado para a excelência em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque Cristo, o Espírito que esteve em Cristo, que o habilitou, também está em nós. A igreja pode avançar, a igreja pode pregar a mensagem com poder, nós podemos viver com ousadia, podemos vencer o pecado no nosso dia a dia, porque o Espírito Santo está em nós, nos ensinando a nos parecer com Jesus. Portanto, irmãos, esse é o verdadeiro discipulado. O discípulo é como João Batista. João Batista, quando está pregando, e eles perguntam para ele, você é o Cristo? Ele diz, não sou. A Bíblia fala que ele confessa e não nega, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Então quem é você, João Batista? Ele vai dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Aí ele fala, olha, mas ainda há um que virá depois de mim, mas que é antes de mim, que eu não sou digno de desatar as correias do seu pé. Esse que hoje eu batizo vocês com água, mas esse que vem após mim, mas é antes de mim, ele vos batizará com fogo, com poder, com o Espírito Santo. João Batista, quando no outro dia ele vê Jesus passar, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Estava ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, a Bíblia diz que quando ele fala, não é, que eis aí o Cordeiro de Deus, e ele diz assim, olha, aquele que me mandou batizar com água me disse que quando eu visse o Espírito Santo pousar sobre alguém, este sobre o qual pousaria o Espírito Santo, esse sim seria o Cristo. E a Bíblia diz, e ele fala, e eu vi quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, pousou sobre ele na forma de pomba, por isso eu testifico que ele é o Filho de Deus. E aí a Bíblia fala que os dois discípulos de João agora se tornaram discípulos de Cristo. Então olha que lindo, o discipulado é isso, é nós apontando como João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí um modelo digno de ser imitado. Jesus Cristo é um modelo digno de ser imitado em tudo. Amém? Agora eu gostaria de convidar você, é um momento muito especial, eu sei que você está feliz de poder estar em casa com a sua família e essa mensagem chegar aí até você no conforto da sua casa. Mas nós, a Igreja do Senhor,
desde quando foi estabelecida, ela sobrevive dos recursos que os próprios crentes, eles aplicam à obra de Deus, que as pessoas investem no reino de Deus. E eu gostaria de te convidar agora a ofertar na casa do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa mover seu coração e você possa hoje ser grato a Deus, ser voluntário, não é? Para ofertar com nobreza, com disponibilidade na casa do Senhor. A obra do Senhor, ela precisa caminhar, e ela não caminha sem recurso. E a gente tem aprendido que esse recurso está comigo, está com você. O Senhor tem abençoado sua vida, tem abençoado sua casa. Então seja generoso em ofertar na casa do Senhor. Nós temos aqui o Pix, a ferramenta também do PicPay, para que você possa fazer com toda a tecnologia aí da sua casa. Também, se você não tiver, pode trazer no culto à noite, mas não deixe de ofertar na casa do Senhor. O Senhor tem nos ensinado que essa oferta na casa do Senhor é uma semente plantada em um terreno fértil. E ela cresce e produz muitos frutos. Então, que Deus abençoe você. Não deixe de ofertar na casa do Senhor, amém? Então, irmãos, concluindo, que nós possamos imitar a Jesus em tudo, que nós possamos ter Ele como o maior modelo a ser seguido, que nós possamos nos despir dos nossos conceitos, das nossas teorias, daquilo que nós pensamos e adotar o modelo dele, que é o padrão perfeito. Toda vez que nós imitamos a Jesus, nós glorificamos o nome de Deus na terra. E é isso que Deus quer, uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus, uma igreja imaculada, porque na vida prática ela expressa a piedade, a santidade, a perfeição cristã. Então você hoje está sendo convidado pelo Espírito Santo a não ser um seguidor de longe, mas ser um discípulo de Jesus, a ser um discipulador também de Jesus, e que nós nos comprometamos nessa manhã a repensar e a voltar-nos a aplicar, a sermos mais parecidos com Jesus. Por que oramos, irmã Renata? Porque Jesus era o que mais orava, passava noites inteiras afinco orando. Por que nós lemos a Bíblia? Porque Jesus se aplicou às Escrituras. Com 12 anos de idade, Jesus já discutia com os doutores a respeito das verdades. Por que nós devemos viver uma vida santa? Como é santo aquele que nos chamou. Jesus foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Então sobre nós está, como diz John Wesley, a graça santificante que nos faz viver uma vida poderosa na prática e não somente na mensagem que anunciamos. Anunciamos e professamos uma fé poderosa, mas ela reflete numa vida cristã poderosa, santa, piedosa, que glorifica Jesus em tudo. Amém? Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta aula. Muito obrigada por nos relembrar que às vezes nós estamos imitando modelos humanos. Às vezes estamos imitando os próprios ídolos que o nosso coração corrompido eleva em nossos corações, altares que são edificados a deuses conforme a nós mesmos, Senhor. Pai, mas nessa manhã nós queremos nos destituir. Se eventualmente, Pai, temos imitado algo que não é o Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos voltar ao caminho do discipulado. Pai, que o Senhor continue nos ensinando através da obra do Espírito Santo na igreja, a nos parecermos mais com Jesus. O mundo, a sociedade precisa desesperadamente do testemunho de santidade da igreja. Quantas vezes a mensagem do evangelho é empobrecida pela vida medíocre, rasa, hipócrita, superficial que a igreja tem levado, Senhor. Pai, mas a igreja que vai morar no céu, os santos que vão morar no céu, são aqueles que deram tudo para se parecer com Jesus. Aqueles que sacrificaram suas vontades, que renunciaram seus desejos, suas comodidades, Pai, para se dedicar arduamente, Pai, a se humilhar perante o Senhor e aprender a viver o Evangelho na vida prática, para que o mundo possa ler através da nossa vida que o Espírito Santo nos faz diferente da vida que o mundo leva, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que nós mostramos para o mundo,
levando, Pai, uma vida rasa. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não expressamos Jesus na nossa vida, através da família que levamos, através do trabalho, conforme nos comportamos nos ambientes com as outras pessoas, Senhor. Pai, nos torna discípulos, para que verdadeiramente o mundo veja em nós a obra graciosa do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada por mais esse domingo. Abençoa cada pessoa que tem nos ouvido, em nome de Jesus. Sou grata a Deus pela sua vida que nos acompanhou. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família e que possamos refletir sobre essas grandes verdades que aprendemos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.